Olá, bem-vindo a mais um BR Talks. Essa edição é uma edição especial, é a primeira de uma série gravada que nós estamos fazendo com prestadores de serviços no mercado de fundos e vai virar um vídeo em nosso site e um podcast no nosso canal de podcast. E na primeira edição a gente está recebendo o pessoal do Safra Administração Fiduciária, o Eduardo, o Marco Túlio e o Diogo, que cuidam da estrutura de produtos e negócios e vão contar um pouquinho como é que está o negócio de administração fiduciária do Safra nesse momento. Aí a gente já pede desculpa aqui que teve um pequeno corte no início da edição. Você vai ver que começou um pouco truncado e tal, mas o resto, o bate-papo está bem legal. Espero que vocês gostem. Isso. Então, aqui é basicamente uma parceria que nós construímos com o mercado. Esse produto, a administração fiduciária, produtos afins, que vem aí com justamente controlador, custódia e escrituração, são serviços basicamente que a gente entende que agregam valor nesse processo de gestão de recursos. Então, todo gestor vai precisar desses entes, e o banco tem a solução completa desse sentido. O que nós fizemos na prática foi, ao longo de desenvolver essa esteira de processamento, vamos chamar assim, e de serviços e soluções, e integrar aí com a custódia do banco. Tá? Então, esse modelo, a gente entende que ele é vencedor, uma vez que você tira, operacional, do dia a dia, de liquidação, de compra de ativos, de trade, de posição de carteira, e tem integridade olhando para o seu investidor. Então, a gente é um administrador fiduciário que tem mindset, a proteção do seu investidor. Então, a gente cobra, tem uma régua tanto para os assets internos do Safra, como também para esses gestores terceiros. Aqui é importante dizer que o banco também teve uma ótica de modernização para o seu próprio asset. Uma vez que você traz terceiros, você traz uma necessidade importante para o banco de como é que o mercado está evoluindo. Então, isso também tem ganhos no sentido de processos, fluxos e sistemas para a própria instituição e evolução dos seus assets. Então, a gente está falando que o Safra já tinha 5 assets internos, tá? E a gente começou a operar esse ano, já atingiu aí um nível de qualidade com os nossos primeiros clientes muito satisfatório dentro do que a gente desenhou e trouxe do mercado. Passa a palavra um pouco para o Diogo se apresentar. Ricardo, meu teu primeiro cliente, seu chefe, a operação partiu de primeiro, vamos dizer assim, segregar e terceirizar a administração fiduciária dos próprios recursos das assets do Safra, para depois começar a oferecer serviço para o mercado. Perfeito. Uma pergunta, quantos clientes que vocês têm fora o Safra hoje podendo? Ótima pergunta, Patrícia. Aqui a gente tem em torno de 25 clientes. A grande maioria aqui, 10 clientes, são gestores independentes do modelo mais de wealth, como a gente começou, fundos exclusivos restritos. Estamos passando por uma nova fase agora, onde a gente vai para os gestores de fundos abertos. Que a gente chama de distribuição do mercado. A próxima fase, a gente entende que o mercado de capitais no Brasil, ele evolui muito para a parte líquida. Eu vejo muito crescimento do mercado olhando as estruturas líquidas, seja através de créditos high yield, seja através de estruturas de fund, de direitos creditórios, seja através de fundos imobiliários, olhando o mercado lá fora, os rates são gigantescos, e principalmente o private equity, que é onde está, de fato, aquele recurso novo na compra, nos M&As de empresas, que têm seu capital fechado, e aí entra o recurso novo para essa indústria líquida. O objetivo é ser full service mesmo.
one-stop shop. Esse é um processo evolutivo. Nós estamos começando com a parte líquida, né? O 555, que deve mudar em breve. Aqui é o que a gente chama de fundos, inicialmente o buy and hold, que é mais o perfil de wealth. Evoluiríamos para os fundos de trading, né? Os fundos de geração de alfa, propriamente dito, e posteriormente para essa parte ilíquida, que não tem muita esteira no seu processamento, né? Você tem outro perfil de atendimento de serviços para esse tipo. Diogo, quer falar um pouquinho aí, se apresentar? Vamos lá. Eu sou o Diogo, estou aqui na equipe do Marco Túlio, dos negócios também, 22 anos de mercado. Então, topamos aí o desafio para montar a administração de terceiros lá dentro do SAP. Hoje eu vou falar um pouquinho aqui do que a gente está construindo, né? A gente vê como essencial a gente montar um processo que tenha pessoas bem qualificadas, processos e tecnologia, né? Então, a gente aqui, com um parceiro bastante forte de tecnologia, está construindo aqui uma solução integrada de site, controladoria de ativo, vídeo passivo e mais o arcabouço ali tecnológico do próximo, que também é bastante robusto. Então, tudo isso, ele vai nos permitir avançar nessas fases que o Marco comentou, né? Eu acho que o importante aqui também, que a gente está tentando se diferenciar do mercado, é conceder acesso para os distribuidores, né? Desonerar ali os gestores desse dia a dia, de ficar coletando, validando memória de cálculo, de rebate, esse tipo de coisa. Então, a gente quer construir uma solução que desonere de fato o gestor, né? Que isso é uma questão, né? Eu já vivi do outro lado, né? Do lado do gestor, e a questão operacional é um negócio que é super importante. Uma dor, né? Uma dor absurda. E gera um custo para o gestor que a gente acaba absorvendo no nosso dia a dia lá. Isso que está mais no nosso processo. A gente consegue Isso é interessante, assim, porque a gente vê cliente começando, a gente sempre fala sobre isso. O cliente fala, não, sou duas pessoas e a gente vai montar a estrutura. Aí a gente primeiro começa falando, olha, com duas pessoas você não consegue nem do ponto de vista regulatório, você vai precisar no mínimo 4. E a bem verdade é que o mínimo 4 é só para você começar, porque logo mais você vai precisar de muito mais gente para você operar. Não do diligence, já é um dos desafios, né? Mas dentro do produto é exatamente isso que a gente se propôs a fazer, né? Sabendo a dor do mercado e etc., a gente se propôs a construir um modelo muito mais eficiente para o gestor, né? Exonerando com integração com a nossa corretora, com integração com esses distribuidores. Então, é um modelo muito mais soft para o gestor, muito mais leve e que dá liberdade de olhar de fato a gestão, que é o papel dele, né? E a gente, como administrador fiduciário, ajudando ele ali também no dia a dia e preservando, como muito bem colocou o Marco, o cotista, né? Que é o papel essencial aí do custodiante. Então, além da administração, a gente também está se propondo a fazer custódia para terceiros. Então, a gente também presta serviço para outros administradores, carteiras administradas e etc. Então, acho que é um belo projeto e que tem um futuro aí. Para o nosso perfil de cliente, isso é um outro ponto importante. Não adianta falar, eu faço administração fiduciária, porque quanto mais prestadores de serviço você tem que lidar, mais trabalho você vai ter, né? E lidar com isso é um ponto assim, sensível, né? Não, sem dúvida nenhuma. E hoje em dia o mercado ele mudou muito, né? Então, todo gestor ele sempre tem ali um braço de carteira administrada. A gente está se propondo a fazer o service, a gente tem que ter o serviço de carteira administrada, e aí a gente aproveita as outras linhas de negócio de software, né? Pegar lá o nosso Finvest, que ajuda bastante nesse dia a dia de carteira administrada, tem uma boa distribuição, está muito na ponta, então eu acho que o Safra aí tem bastante produtos para oferecer nessa... Né? Pegando um gancho aqui do Diogo, se você olhar nosso perfil de cliente atual, já tem uma série de características, seja empresas de meio de pagamento, que exigem moeda eletrônica, depósito, grande banco central das empresas, sejam empresas de plano de saúde, que tem ter sua reserva técnica dentro do sejam fundações, né, que têm seus planos segregados agora
a partir da virada do ano, justamente o CNPJ para fazer a administração de carteira e assim por diante, que são serviços que têm muita sinergia com todo o banco, já são atendidos no banco, né? Dentro dos diversos negócios. E aqui, como o Diogo falou, ser one-stop shop tem um diferencial. Se você pegar o perfil do Safra no passado, ele era muito de atendimento intra e ele começou a ser franqueado justamente com o Safra Invest, que já é o terceiro maior volume de agentes autônomos. Isso traz uma necessidade de distribuição de produtos diversos no mercado. Então, essa ancoragem ela é fundamental, porque esse perfil do escritório, quando ele cresce muito, ele acaba sentindo a falta de um braço de gestão para fazer aí estruturas mais eficientes para os clientes que têm volumes significativos. E aí começam algumas outras parcerias, né, que a gente já vem discutindo, no sentido de ter a estrutura mínima, e eu acho que aí vocês têm feito um trabalho espetacular no sentido, né, de orientação e consultoria para esse grupo de clientes, de novos gestores, né, que eu vejo como uma tendência que não vai parar, né? Eu não gostei de alta, baixa, não, para saber, esse é um ponto legal, tá? Assim, o perfil que a gente usualmente faz, assim, a gente tem atuado muito desde o gestor que é family office puro, até o multifamily office, até o gestor que acaba sendo meio braço de gestão de agente autônomo, até o gestor mesmo que vai montar um hedge fund, um fundo líquido, né? Mas a gente sente, assim, nos três casos, esse ponto que vocês tocaram, por exemplo, da distribuição, no momento inicial, em que a Patrícia falou assim, o sujeito tem dificuldade de ter os 4 caras para começar, porque a gestora, quando está se credenciando, ainda não disse isso, né? E aí, a preocupação inicial desse sujeito, assim, seja um hedge fund que vai ter um seed money próprio, de clientes próprios, de sócios, na largada, o negócio é arrumar a casa e botar o fundo para rodar. Então, assim, a questão é assim, mesmo se for, a não ser assim, casos, sei lá, de mega gestores que já saem com fila de investidor querendo colocar dinheiro, então ele já monta uma estrutura grande, mesmo casos que vão ser casos de sucesso no futuro, se ele vai começar ali com 10, 20 milhões no fundo, a primeira preocupação é, cara, preciso botar o fundo para rodar. Agora, da primeira cota, né? Então, uma coisa que a gente vê que é muito sensível, assim, por mais que a legislação autorize o gestor a distribuir, vira mais uma questão complicada, que ele vai falar, não vou botar a distribuição própria de pé, se no futuro eu quero distribuir numa rede de agente autônomo ou num private bank. Então, eu vou criar distribuição só para entrar o meu dinheiro. Então, um ponto que a gente vê que é muito sensível, que gera bastante confusão no início, é realmente aquela questão de falar, ajudar o sujeito a dar a entrada do dinheiro dele, e num segundo momento assim, um mês depois, da entrada dos primeiros investidores, né? Um ponto que a gente vê, assim, que alguns administradores que têm plataforma, a coisa não é tão integrada assim, porque o sujeito lá da plataforma, ele está buscando, o negócio dele é outro, né? O negócio dele é vender produto mesmo, distribuir. Aí, quando vem um cara da administração fiduciária e fala assim, pô, aprova um fundo aqui do meu cliente para entrar 10 milhões e vai ficar um ano sem entrar dinheiro, é um péssimo negócio para o cara da plataforma, né? Então, uma coisa que a gente vê, assim, mesmo instituições de administração e custódia que tem plataforma, o problema é que são 2 áreas de negócio diferentes. Você vende a solução e você tem que ir lá se virar dentro de casa para dar acesso para o investidor. Então, acho que esse é um ponto que a gente vê que o mercado tem espaço. E o segundo ponto que vocês colocaram, assim, que a gente tem visto, carteira administrada. Assim, vocês falaram mais de cliente mais institucional, mas o cliente, o family office, o agente autônomo que monta a gestora, a demanda inicial de carteira administrada é gigantesca, né? Agora, eu não sei, assim, até um ponto que a gente não entende, eu não sei como é que é o serviço que vocês prestam, eu não sei onde é que o mercado vai parar nisso, porque a sensação que a gente tem que o sujeito começa a prestar serviço de carteira administrada e depois vê que ele é mais complexo do que ele imaginava, em termos de controle. Às vezes a gente sente que ele dá uma travada, tipo assim, pô, sei lá, chutar números, assim, será que realmente eu consigo fazer carteira administrada para 500 mil, para 1 milhão, para 250 mil? Porque eu tenho que fazer marcação ao mercado, dar um trabalho do cão, ninguém processa, não tem uma cota de carteira administrada, então assim, como é que vocês têm pensado esse serviço de carteira administrada, assim, até que low level ele vai de atender um cliente pequeno, assim, ou vai
O que vocês têm mirado, assim? O que vocês imaginam que vai ser um produto de carteira administrada que chega sei lá, num varejo, ou chega só no private, ou não? O que a gente, eu acho que respondendo o primeiro ponto. Essa nossa primeira fase, como a gente tem falado muito no caso de Wealth, cada 7 de 10, ele quer ter um produto de carteira administrada. Né? Então, ele já vem com um arcabouço, eu quero ter um fundo exclusivo para um cliente, etc., mas quero também ter a carteira administrada. Então, a gente entende que esse serviço ele tem que estar cada vez mais conjugado, que é um serviço, né, um pacote de serviço. Então, e olhando para o passado, né, quando a gente fala de carteira administrada, antigamente tinha aquela carteira tradicional, que era cota, na custódia, você processa. Para fazer, né? Bem caro. Esse é o ponto, ele é bem caro. E hoje em dia, com as plataformas, isso ficou muito mais tranquilo, vamos chamar assim. É uma distribuição, né? Só que você tem um problema que é você empatotar o investimento, todos os investimentos, num portfólio, não uma carteira, mas como se fosse uma cota ali, um fundo e etc. Então, acho que esse é o grande desafio hoje em dia. Então, a gente vê, né, vários gestores plugados em várias plataformas, mas a dificuldade de você centralizar e mostrar para o investidor quando ele tem. Bom, exatamente, que a informação, outra coisa que a gente vê muito, talvez, no mercado vai ter de ir, se você tentar fazer carteira administrada de um cara pequenininho igual ao fundo, vai dar o mesmo trabalho de você só um fundo e vai custar o que custa um fundo. Talvez a gente vai ter de partir para o mercado de, assim, não existe uma obrigação de cota diária de carteira administrada, nem tem obrigação de ter cota, né? Talvez você tenha um relatório gerencial. Sim, mas ninguém fala que tem que ser diário. Eventualmente, que a gente fala com alguns clientes, fala assim, cara, talvez o teu relatório mensal para o cliente, com marcação no mercado, tenha de ser mensal, e não chegue diariamente, você vai ter uma coisa um pouco mais gerencial. Isso que eu ia complementar na fala do Marco Prazer, como tinha apresentado o Eduardo, também tem mais de 10 anos aqui no mercado de administração fiduciária. Juntei aqui junto com o Marco e com o Diogo para fazer a administração do SAPA, né? Todo mundo fala que o serviço de administração e custódia é commodity. A gente se incomoda um pouco com esse termo, porque a gente quer ser visto como um parceiro, de fato. Acho que entra um pouco nessa sua fala, Brasil. Como é que eu entrego além de uma cota para o cara? Como é que eu entrego um relatório para ele no final? Como é que eu entrego o acesso? Pô, enquadramento, né? Falando de fundos. A gente sabe que o enquadramento é no D0 pré do gestor, mas, poxa, eu já tenho um arcabouço para fazer o pós. Como é que eu trabalho para ajudar o cara no pré também? Então, vou ter sido mais ativo em fiscalizar. Então, a gente quer ser visto aqui, e esse é nosso mindset. Eu quero ser parceiro, eu quero entregar mais do que a cota do cara no final do dia, um dia bonito ali para ele. A gente quer agregar valor de fato. E daí a gente começa a fazer essas questões, né? Relatório. O cara tem a carteira listrada. Como é que ele entrega um relatório bonito para ele fazer a apresentação do cliente dele lá no final? Isso aqui, eu estou consolidado, tá aqui, ó. Não precisa fazer nada. Eu já entrego para ele no pacote que a gente vai fechar a parceria. Então, esse é o nosso desafio que a gente pretende fazer, né? Eu acho que um ponto, desculpa, fundamental é a tecnologia. Não tem jeito, né? Para você conseguir fazer numa escala, um volume menor, etc., o custo tem que ser baixo. Então, por isso que a gente foca bastante em tecnologia. A gente tem um parceiro bom, tem um arcabouço bom, e cada vez mais a gente melhora ali tudo que a gente faz. Então, ter essa tecnologia associada aos volumes, etc., vai nos ajudar aí a ser um bom prestador de serviço, inclusive para a carteira. Então, o nosso desejo é dar essa qualidade, essa carteira administrada para esses gestores. Né? Agora, um ponto assim, para investir em tecnologia tem que ser grande, né? Como é que é isso da visão e business plan do Safra nesse sentido? Assim, a hora que eu apertar, vocês vão falar, mas enquanto que o cara está botando dinheiro nesse negócio, é a grande questão, né? Vamos dizer assim. Então, vamos lá, eu queria dar um passo para trás aqui. Eu acho que a carteira administrada, para ela ser escalável, ela tem um perfil que, se pegar indústrias maduras, é um perfil de suitability, ela já é carteira recomendada. Então, você replica e faz o rateio de ordens de acordo com os perfis. A gente vê muito essa tendência para, vamos dizer, um perfil mais de varejo orgânico, né? Quando você evolui para um perfil mais private, de fato, né, aí vem a sofisticação. Né? Tudo que você pode pôr em carteira, que você tem
benefícios fiscais, otimizações que são diferentes de uma alocação por eficiência. Então, esses diferenciais vão ser, de fato, um desafio da indústria, principalmente quando a gente fala de plataformas que têm mais um perfil, de fato, de venda de produto e quando você coloca também o giro aí nesse negócio. Então, como é que você faz isso de forma organizada, do ponto de vista fiduciário, que o administrador de carteiras acaba sendo um ente fiduciário, né? Que você faça alguma coisa que tenha coerência com o perfil daquele cliente que te deu aquele mandato para você seguir. Quando eu penso, a segunda pergunta, a parte de investimento, recursos, aqui é um business de escala, né? Então, como é que foi? A gente começou fazendo aqui a integração, a esteira, a nova esteira, olhando o viés de tecnologia e de revisão de processos, mas a escala a gente vê com o próprio banco. Você pegar o Safra Asset, hoje ele tem 450 veículos, 2.500 carteiras registradas, de ativos etéreos. Se você pegar o Funds of Funds do Safra, tem 700 veículos, espelhos e 500 mandados exclusivos. Se você pegar a Emerald, o Family Office da casa, tem mais uma gama de fundos. O próprio banco de soberania tem a sua necessidade no fundo de delta hedge, para fazer as suas zeragens no mercado. Então, tudo isso já nos proporciona uma escala para fazer esse tipo de investimento, que não é barato. E, de fato, exige todo um trabalho para conviver com legados, que isso, qualquer banco tem essa situação, a não ser essas fintechs novas, mas já estão deparando com situações. Mas isso é importante, assim, eu já vivi outras operações de administração fiduciária em banco, assim, também. Talvez uma barreira que acho que vocês conseguiram ultrapassar, que é relevante, que as pessoas não veem de fora, que demora muito, às vezes, para chegar num consenso e centralizar todas as operações de administração e custódia de um grupo financeiro numa operação só. Se eu vi outros casos, existem casos em que você vê a empresa de administração fiduciária, mas o banco tem uma outra operação de administração para negócios próprios, e a tesouraria fica meio cabreira e fala assim, não, isso aqui eu não abro mão, quero meu administrador ali, porque eu não quero um terceiro mexendo. Então, eu acho que o avanço vocês tiveram assim, de integrar todas as operações de administração e custódia num pilar só. Acho que realmente você consegue um consenso de investimento, né? Porque nem que seja para casa, preciso investir. Isso acho que já é um avanço relevante. E eu acho que muita gente, quando faz uma due diligence no administrador e custodiante, não olha isso, né? Porque às vezes tem mais que uma administração dentro de casa, não que seja, não questão de conflito nem nada, mas para olhar e falar assim, pô, quando que o banco está no negócio mesmo, né? Porque se alguém dentro de casa não topou dar administração para essa turma, por que eu vou dar? E aí, conta um pouco para a gente como que vocês estão hoje, assim, que tipo de produto que vocês oferecem, que tipo de fundo que vocês atendem, né? O Marco adiantou um pouco que vocês estão mais no 555 hoje, e qual que é o plano ali de curto e médio prazo para atender outro tipo de produto? Eu vou tentar aqui colocar de uma forma, preservar nossa estratégia, mas, de fato, se você pegar o mercado e pelas assimetrias de administração fiduciária, esse mercado de administradores afunilou demais. Tem poucos administradores, de fato, com capacidade de entrega de um bom serviço, de boas soluções. Posto isso, pela dinâmica que deve estar sendo alterada com a nova regulamentação, o administrador ele é o ente responsável perante o Banco Central, CVM, Receita Federal, obviamente é o ente responsável pela contratação de todos os entes, então tem que ser útil, acho que é uma discussão de gente crescer mais um pouquinho nossa visão de diligência. E
ele tem que ter serviços com uma visão de preservação do ecossistema. De fato, isso tudo tem um custo, mas justamente pela estrutura que o banco já tem, vou chamar aqui de shared service, né? A gente conseguiu otimizar esse custo para ser competitivo no mercado, não repassar todo o nosso investimento. Então, a gente começou, obviamente, testando o nosso processo, tudo que a gente especificou, através de fundos mais simples, né, no que a gente chama perfil de fundos de alocação, né, sejam via cota, sejam via ativos finais, mas não de high trade, e o passivo, né, voltado aí ao público exclusivo pulverizado. Então, com isso, a gente conseguiu testar muito do que a gente desenhou. Num segundo momento, nós fomos para, né, estamos indo aqui para atender, né, estratégias e gaps que próprias assets não conseguiram fazer, né, no sentido de viabilizar já dentro do sistema. Estamos caminhando para atender o mercado desses fundos abertos, tem muita carência de gestores específicos que estão reféns de grandes bancos. Então, a gente vai para esse modelo de distribuição com os diferenciais aqui, que justamente o mencionaram, né, de processo. E a gente também tem uma outra administradora, empresa financeira, que para atender clubes, né, FDICs, que a exigência é diferente do ponto de vista do patrimônio. Então, a ancoragem, às vezes, muito desses novos gestores começam com esse tipo de meio, né? Edu, quer comentar um pouquinho de clubes de investimento? É isso, acho que clubes têm um perfil mais simples, né? Não tem tanta regulamentação, mas tem, né? A gente, no dia a dia lá, a gente é bem parceiro dos nossos gestores, né? Mas é uma porta de entrada para um primeiro escritório, para o primeiro gestor, fazer, vou fazer uma licitação de clubes ali, vou entender como funciona o mercado, ele é bem parecido com fundos, né? Sai uma cota, tem os três ali com a corretora, e ele ganhando confiança e testando todo o processo dele, acho que ele passo seguinte é ele transformar em fundo ou montar um fundo próprio, né? Então a gente tem parceria com o South Invest, já tem alguns escritórios que começam com o clube, e a gente já tem conversas para falar, estou maduro o suficiente para agora vou para fundo. E a gente, com a fase que a gente está entrando, a gente consegue atender, ele começa a distribuir de fato o fundo, tudo tem algumas limitações para você fazer distribuição, então ele começa agora, de fato, a operar fundos de investimento, né? Então, você está pegando esse público de clube, então vocês estão olhando com bons olhos de gestores de porte pequeno ainda, que tem uma perspectiva de gestor cotista. O que a gente vê muito assim, tem gestor que começa a gestora por causa de um clube. E aí o que a gente acaba vendo é que ele tem que trocar de player, né? Porque, em geral, o clube está lá numa corretora que tinha confiança, ele fala, pô, mas a corretora aqui não vai poder fundear o perfil que eu quero aqui de administração financeira, que tem uma boa placa e tal. Então, o sujeito que faz tudo acaba perdendo o cliente quando ele vira gestor, né? É raro o sujeito estar em algum lugar que tem uma boa placa de administração fiduciária, em geral é uma corretora. Então, isso é interessante, porque é um perfil, um nicho de negócio, né? Que, eventualmente, a gente entendeu que é um bom laboratório para ver quem tem esse perfil de dar o próximo passo. Então, eu acho que está nascendo algumas operações nesse sentido, tá? A gente vê com bons olhos, é uma profissionalização, basicamente. E a gente fala tanto de democratização do investimento em clube, que falta um primeiro passo para você fazer, entrar no mundo de ações ali, né? E a gente vê vários casos mesmo assim, seja no nível familiar ou de amigos e tal, que tudo começa a dar certo, inspira a nascimento de uma gestora. É isso. Tem alguns casos que dá para conhecer para mais gente, no fundo é isso, né? A gente tem bastante conversa, enfim, que a gente atende no Safra, né? Começa, de fato, o Family Friends ali, e o cara fala, opa, ele já tinha um desejo de fazer a gestão, ele começa pelo clube, mas ele fala, opa, acho que dá para agora ser profissional no processo. E daí ele vai para o passo seguinte. Né? E ele acaba querendo sofisticar algumas coisas e o clube limita. Aí ele fala, vou dar o próximo passo, porque aí ele vai se profissionalizar, vai tirar uma certificação, etc.
Isso de fato é uma questão, né? De montar a estrutura é diferente, né? A exigência também é diferente, né? O regulador vai exigir ali uma certificação que não é tão simples de se obter. Então, é o passo simples. E aí, fazendo gancho, já adiantou sobre a questão da diligência, mas como que é o processo de diligência de um gestor que queira colocar lá um fundo? Como é que vocês veem que essa turma, o que vocês botariam em lá os 10 requisitos mais importantes para um gestor fazer negócio com o Safra? Vamos dizer assim. Vamos lá. Eu começo aqui, depois vocês contando contigo. Eu acho que para uma parceria ser duradoura, que a gente quer isso, né? O perfil build to last, né? A gente não quer o aventureiro, né? Nesse sentido. Nesse perfil, primeiro é o entendimento do que ele está disposto a ter de mandato, né? Do que ele tem know-how e como é que ele está vendo a evolução dele como esse novo negócio de gestão. Entendendo, né, essa evolução, ou se ele já existe no mercado, mas ele de fato tem que apresentar, né, de uma forma tudo que ele deseja para fazer o mandato, a gente começa, né, de fato, uma discussão de preço, né, tem que ser uma coisa que seja sustentável, tanto para a gente como para o parceiro. Passando dessa fase, começa-se um processo que a gente chama de Know Your Clients. Então, o contrato, né, social da gestora, todo o perfil de holding que tiver por trás, tudo que eventualmente possa, né, a gente ter clareza e conforto dos parceiros que a gente vai trabalhar. Próximo passo é a diligência em si. E aí estão os grandes desafios, porque, obviamente, a régua do mercado já é alta. E as pessoas, às vezes, confundem, né, capacidades e skills. Então, muitas vezes o cara fala assim, não, eu já faço gestão de equities, né, já tenho meu analista de equities, ele já olha balanço de empresa, então ele pode fazer crédito também. Não necessariamente. Isso eu vou fazer, mas eu quero fazer. Se um dia eu quiser fazer, eu quero saber se o Rafa faz para mim. Então, são soft skills que a gente testa e entende. Isso tudo tem que refletir nas suas políticas, nos seus manuais, nos seus procedimentos. Uma coisa é você comprar uma ação listada, né, que tem seu perfil, seu preço flutuando dentro da bolsa. Outra coisa é um crédito daquele emissor, que é uma análise muito mais profunda, longa e, às vezes, ilíquida. Então, não tem que ser o líder nessa uma científica da vida, né? Então, esse tipo de detalhe, isso é averiguado, discutido, e do nosso lado, o chapéu de administrador é principalmente entender como ele faz seu monitoramento e controle de risco. Tudo tem isso, né? Esse negócio, o mercado de capitais, tudo controle de risco e liquidez. Não sei se você está complementando. O que a gente percebe muito é que, eventualmente, ele tem a ânsia de fazer, eu quero fazer gestão. Mas tem construção, né? Ele não tem ideia do que ele vai precisar de controle, de equipe, para fazer isso. Então, a gente percebe que muitas vezes bate lá muita gente na porta, não, pô, eu quero abrir uma gestora, já estou abrindo a gestora, mas aí a gente começa a fazer as perguntas, né, derivar as perguntas e às vezes não vem a resposta. A quantidade de documentação que às vezes a gente pede, questionário, uma série de coisas, o cara não está preparado. Pô, é muita coisa, né? É muita coisa. Então, assim, a gente percebe que tem uma ânsia, ele quer entrar. A gente fala que o sujeito ele pensa que ele vai ter um filho, não uma empresa. Né? A Patrícia fala muito. E aí, sei lá, talvez às vezes a impressão que a gente fica é que você pega, sei lá, no mundo de startup parece ao contrário, né? O sujeito não tem nada, mas ele tem um PowerPoint que parece que ele conquistou o mundo. Ele está pensando 5 anos na frente se vai dar certo ou não, mas como ele quer convencer o investidor a entrar no equity, ele faz um plano de negócio mirabolante. O gestor parece que é ao contrário, né?
ele acha assim, não, eu vou montar um fundo que vai dar certo lá na frente, mas eu não boto nada no papel, eu não prevejo o futuro, eu não faço projeção. Então, a sensação que a gente vê às vezes que o empreendedor na área de asset management tem que pensar talvez no fundo, mas ele tem que pensar na gestora, como negócio. Acabou isso aí, né? É uma coisa que a norma evoluiu bastante, né, para olhar a adequação da estrutura ao que você vai fazer. Só que você precisa ter a estrutura, né? Não é porque eu sou pequeno. Ser pequeno não é... Ou projetar que eu não vai ter, né? Por exemplo, assim, tá, não vou ter crédito agora, vou ter daqui a um ano, mas eu já estou prevendo que eu vou ter que ter um analista. Mas isso Mas nessas coisas assim, não, mas isso não tem problema, a gente gosta de fazer essa conversa, tá, Bruno? Quando a gente vai para uma due diligence de fato, nosso due diligence começa do QDD Ambima e os documentos que ele colocou ali. A gente vai ler ali e fala, beleza, é isso que você vai fazer? A gente vai fazer perguntas com ele, de fato entender qual que é o processo dele, né? E às vezes a gente fala, poxa, por que você não começa desse lado aqui, que você está pronto, de fato, e vai evoluindo a casa? Depois você começa a falar de crédito, depois você começa a falar de offshore. Acho que é a evolução do negócio. A gente está evoluindo o nosso negócio. Você também vai evoluir o nosso negócio. Quebrar as barreiras dentro das tuas estruturas de funções. Quando ele vem e fala assim, vou fazer tudo, eu vou dar um passo atrás. O que é tudo para você? Entender tudo. Você tem estrutura para fazer tudo? Daí a gente vai conversar. Não, vou fazer cota, vou fazer ativos listados. Então, opa, aqui já é uma estrutura legal, aqui, beleza. Vamos começar assim, lá na frente você evolui. A gente também, rapidamente aqui, quando você fala, estou pronto para fazer um novo ativo, a gente avalia de novo, sem problema nenhum. Então, a gente começa a fazer meio que por módulo, né? Vamos começar daqui. Quantos gestores, quando sentam com vocês, têm algo além? Acho que a maioria tem aquém, né? Algo além das políticas internas, QDD, documentos legais. Assim, tá? Alguns devem ter aquém disso, mas assim, é comum o sujeito vir com, vamos dizer assim, com um PowerPoint mais bem feito do plano de negócio, etc., ou não? A coisa é muito mais... talvez nem a política tem só o time, fala assim, vamos montar a gestora, vamos montar, cadê o QDD? Pô, não tenho ainda. Em que nível que a maioria está aí na média? Tem gente que vende melhor peixe. De fato, né, você tem dois perfis aí, vamos chamar assim. Esse perfil mais empreendedor, no sentido de sonhador daquele braço, né, de profissionalização de gestão, e tem aquela turma que já vem, de fato, muito bem preparada, né, que saiu de uma tesouraria, já que era de outra gestora, então, por algum motivo, não estavam sendo reconhecidos e saíram, já eram integrados, já tinham sinergia. Normalmente, quem vem já de outra gestora já tem uma visão muito bem estruturada, que é necessário. Na verdade, a extensão do rastro é a extensão do que ele fazia a gestão, né? Eu acho que até uma malandragem de falar assim, cara, quando eu bater na porta do sábio, eu tenho que me vender bem, porque a gente sente às vezes uma inversão do sujeito, às vezes ele acha, não só como administrador fiduciário, custodiante, mas como distribuidor do CVM Ambima, ele chega vendido muitas vezes e fala assim, não, deixa eu tentar ali, se eu tomar, se eles reprovarem, se eles falarem que está faltando essas coisas aqui, eu faço. E não sabe que aquele cartão de visita inicial, que é no filme, né? Isso, né? Cara, que é sério, né? E a gente tem a manutenção durante o tempo, né? A gente entende todo o estágio da casa, né? Mas a gente vai acompanhando o cara durante o tempo. Tá faltando esse aqui, ou me entrega esse relatório que você falou lá, do que você fazia e tal. Então, a gente dia a dia, né? Você tocou num ponto importante. Em toda avaliação, a gente tem um período pré-determinado de reavaliação. Então, para casas que estão nesse eixo de muito bem estruturado, esse período pode ir até 2 anos. Para casas que eventualmente tem outras parcerias do banco, mas a gente não enxerga essa estrutura, pode ser uma avaliação de 3 meses. Tá? Então, período de 3, 6, 1 ano, 2 anos. A gente tem essa régua, né? Vai perfil de risco interno que a gente ranqueia, né? Nesse processo de diligência que é análise do documento, entrevista, muitas vezes visita em loco, e a nossa pré-leitura sobre o que é capaz de fazer. O briefing que a gente faz. Todos os sistemas ali que ancoram a gestão, né? No início, como é que você faz? Então,
gente olha também esse passe tecnológico dele. E assim, e qual é o ponto mais sensível, assim, que vocês veem normalmente? Você falou de gestão de risco. Tem algum ponto que... Revisão. Na largada, no final das contas, ainda vai ter uma pessoa revisão. Talvez na revisão você tenha medo de falar assim, cara, aquele cara da equipe, um que era bom, já desistiu. Né? Aí, como desistiu, eles descontrataram a ferramenta de risco porque estava pesando na despesa. Né? Esse é o ponto da gestora. Né? Mas isso a gente observa, né? No dia a dia você acaba observando esse tipo de coisa, né? Então, ali no pré-trade, você percebe que eventualmente vem alguma coisa que não deveria. Você fala, opa, tem alguma coisa errada lá. Está cortando custo porque não está vendo dinheiro, né? Exatamente. Então, essa sensibilidade do dia a dia também é bastante importante, né? Aí a gente captura muita coisa. Mas o que a gente percebe, geralmente, em Casa Nova, é que eles estão sempre indo atrás, né? Eu estou contratando o sistema tal, tal. Então, assim, ele nunca chega tão pronto. Já estou pronto, tenho o sistema, tenho tudo. Então, eles estão numa fase também de construção. A gente vê bastante, assim, nos nossos clientes. Poxa, mas eu não comecei ainda. Por que eu tenho que ter tudo isso aqui depois antes? Não, e tem um ponto sensível que é assim, tem muita alternativa de sistema, só que naquela fase que ele está empreendendo, ele não consegue ter essa possibilidade. Também não O que ele vai realmente usar ou não usar nesse sistema de risco é um fundo super relevante. Talvez ele normalmente contratar por isso, mas a não ser que seja um cara que já tinha muita familiaridade de rodar uma ferramenta num banco, numa gestora antes, ele fala, não, o meu negócio aqui é o mesmo que eu já usava. Depende da origem. Mas boa parte que a gente vê, assim, o sujeito ele contrata várias ferramentas, contrata um ali, ele não testou, sabe? Foi que nem comprar o carro sem fazer o e aí test drive. Para dar um check lá, ele acaba contratando uma ferramenta barata. É por isso que a gente volta no início, né? Fala, o que você vai fazer? Qual que é seu E público? na prática, às vezes, não funciona aquela ferramenta. Eu não vou exigir também que ele contrate o melhor sistema de risco do mercado. Depois do que ele for fazer, o Excel vai ajudar ele ali. É isso. Beleza, tá? Funciona pra gente. Se ele estiver bem estruturado Tem ali. um processo de governo. É isso. Deixa eu ver o que ele vai fazer, qual que é o ativo, qual que é o passivo. O Excel para mim vai entender dependendo do que ele apresentar. Eu não vou exigir para ele um melhor sistema de risco do mercado. Ele evoluindo, claro que ele vai ter que evoluir também. Acho que é um pouco saber o estágio que ele está. A gente entende também. A gente gosta muito de ser parceiro também. Às vezes fala, está deficiente aqui, está deficiente ali, talvez você tenha que melhorar um pouco. Claro, quando que, agora fazendo uma parceria aqui, quando vem já de uma consultoria de mercado, a gente também tem um certo conforto lá. O cara já veio de uma bagagem, ele não foi sozinho buscar a licença dele ambima, você vê. Então, é isso. Então, a gente já consegue. Ele está procurando o caminho correto. Um aprendizado grande, né? Ir para o mundo regulado, apesar de gestão de recursos ser menos regulado, por exemplo, do que Bacen, né? É um mundo regulado. E você tem uma série de regras. Não adianta, né, brigar com a regra. Tem lá, você precisa cumprir. E hoje existe uma disposição que está no mercado que o administrador auxiliar é muito exigido. A responsabilidade Então, você era muito, a visão dele, mas não tem essa visão da responsabilidade judiciária que a gente tem, né? Não, o fundo pode ser o gestor. Agora, como é que vocês veem isso até as perspectivas da nova, assim, acho que talvez 2 pontos para a gente veio já começar aí no canal e no final, assim, como é que vocês veem as perspectivas da nova norma, né, para vocês e para o mercado, e finalmente, assim, a parte estruturada que vocês falaram, FDIC, FIP, imobiliário, como é que está o cronograma? Qual a expectativa de vocês começarem a oferecer esse serviço, mesmo que mais em técnica, etc. Mas assim, quanto a gente pode considerar que o Safra já vai estar um pouco nesse mercado aí, ano que vem, no outro? Tá, vamos lá. Eu acho que a nova regulamentação tem como espírito da norma diminuir um pouco a simetria, né, que traz efeitos. E de regra, as responsabilidades, muitas vezes desconhecidas, né, do fiduciário, fazem com que a leitura, né, seja que toda a remuneração deva ir para somente o gestor de recursos. Se ele, de fato, faz a gestão de recursos, tem também suas responsabilidades, faz a contratação dos distribuidores, e, na verdade, o administrador não distribui, né? Via de regra, não é o core business dele. Pode até fazer em alguns casos. Mas é visto. Você pegar um breakdown de taxas, de regra, em torno de 65% é o gestor, 25% é o 25% para o distribuidor e o restante sobra para o prestador de serviço, né? A nova regulamentação traz um pouco esse viés, né, de corresponsabilidade
não de corresponsabilidade, mas de segregar dividir essas responsabilidades. Por exemplo, um gestor que queira contratar seu distribuidor, ele vai poder, mas vai ter que diligenciar, vai ter que acompanhar, vai ter que fazer tudo que o administrador fazia em cima desse São grandes desafios. Então, olhando do ponto de vista de estruturas, você pega, né, de novo, trazendo que são as indústrias mais maduras, Estados Unidos, né, Luxemburgo, Canadá, Brasil, Austrália, Japão, Suíça, entre outros. Esses países já trabalham no conceito de classe e subclasse, né? Então, essa nova estrutura, o desafio ainda é o entendimento tributário que vai ter por trás de tudo isso. Eu vejo, de fato, né, a conexão, como deveria ser, na minha visão, da Receita Federal com a CVM. Uma vez esclarecido isso, acho que isso acaba tornando a gente antecipando essa última fase do projeto, que é prestar serviços para estruturados. Eu estou por dentro, né? Pegar essa mudança vai cair justamente com mudança de equipe, certo? De equipe econômica. Se comprar, se resolver tudo, acho que vai demorar, né? Nesse sentido. Mas a ideia nossa, de fato, é já fazer alguns pilotos de demandas internas, principalmente para FIPs de investimento. Tá? Então, aí você precisa de um jurídico dedicado de M&A, que traz para ajudar a avaliação, né? Precioso, muitas vezes, também, apoiamos. O contexto de 3 anos depois. Acho que a gente tem apetite e discute isso lá dentro. Isso é fundamental até para trazer novos recursos. Então, eventualmente, é uma linha de negócio. Tem uma discussão muito forte sobre a eficiência do fundo de direitos creditórios, né, principalmente para a estrutura que o mercado chama de fornecedores, né, de funding para os fornecedores daquela companhia ou os distribuidores daquela companhia. E, nesse sentido, né, a eficiência tributária, principalmente, da seção de crédito aí para dentro do FDIC, mas ainda depende muito de investimento sistêmico para controle de custos. O desafio do FDIC é enorme, principalmente quando você faz laço pulverizado. Então, é uma coisa que ainda não é uma realidade nossa, então não tem horizonte hoje de falar disso. O que vocês estão vendo mais no curto prazo? E fundo imobiliário, obviamente, a gente já tem dentro da casa, já tem know-how, né? A gente tem os maiores fundos de estratégia imobiliária do mercado. A conectividade com a bolsa já existe. A gente está discutindo muitas estruturas, isso deve já nascer. Que bom. Aí dentro disso é ETF também, não acabamos falando. ETF. Você pega indústrias novamente desenvolvidas, né? O Balfour vem muito mais da alocação, né? E aí os ETFs são os grandes instrumentos de alocação, do que propriamente gestão de ativos finais e seu derivativo. Então, eu acho que é uma tendência também que não volta. Está demorando para decolar no Brasil, mas eu acho que decolou, porque assim, você pegar, quando começou essa discussão na indústria de corrida, eles começaram a olhar para o mercado brasileiro, foi por volta de 2006, 2007. Foi um tempo parado, mas assim, a gente levou 15 anos aí, mas a gente tem a nossa Mas ainda é muito pequeno, acho que ele ainda tem potencial enorme. É que talvez a particularidade, assim, tem uma na época quando eu era ETF, 15 anos atrás, comprava, sei lá, com o México, com a apresentação. Eu tenho a vontade que o Brasil tem um mercado próprio grande de ativos. Né? Tem países assim como o México, o mercado cresce de ETF muito grande, porque é um país muito sem ativo, né? E também transfronteiriço. Então, tipo, o chileno e o mexicano compram muito ETF, eles são muito ligados ao mercado internacional, né? Acho que a gente vai ter um mercado, mas a fatia, respeitando a fatia de ativo brasileiro, né? Com personalidade. Não, mas tem muito espaço. De novo, né? A gente vê muito espaço, uma evolução desse mercado, né? Muito grande. Acho que não falta demanda. É saber trabalhar o pilar aí que o Diogo falou. Eu acho que com a nova 555, a preocupação também são os prestadores de serviços de tecnologia.
Sim. O quão preparados eles estão para montar essa estrutura de classe, subclasse. Tem uma complexidade aí que Esse desafio, eu acho que ele vai se estender um pouco mais, porque de fato a gente não vê alguém super preparado para isso hoje. em todas as discussões a gente vê que não tem, né, esse cara de tecnologia bem preparado e essa parte da contratação de distribuidor, às vezes até um modelo de rebate e etc, o controle, como é que fica. Vai ter uma discussão aí, acho que ainda muito grande sobre esses temas, sobre esses dois temas. Mas pensa porque assim, o fundo ele teve grandes investimentos no passado na indústria de fundos grandes, porque eram mudanças radicais, né? Agora, quando você fala de classe da subcota, é uma inovação legal, mas sem a classe de cota, o mercado já organizou do jeito que ele é. Já tem. Então, tipo assim, qual que é o ganho para botar muito dinheiro nessa meta? Porque assim, um custo maior. Lá na frente fica melhor, mas eu consegui fazer um puxadinho aqui. Quem vai entregar o cheque agora? Pessoal, muito obrigada. Um ponto que eu acho que é super importante falar aqui no podcast é que, assim, de fato, falta opção de administrador no mercado. Quando a gente encontrou com você da primeira vez, a gente falou isso, né? Olha, nossos clientes, muitas vezes, eles sofrem para achar um administrador. Então, é bem bacana, assim, eu vejo com muito bons olhos. Resolveu começar isso aqui com quem entrou, quem é novo no jogo, né? Vamos mostrar que tem alternativa. E eu acho que é um ponto bastante importante, né, que a gente ouve muito mesmo de gestores que já têm um tempo na indústria. Dependendo do tamanho, ele é muito mal atendido. Exato. Então, esse é um diferencial também que a gente quer cobrir aqui dentro do Safra, né? Ter um time de atendimento, não só operacional, mas de relacionamento comercial bastante próximo do cliente. Então, só porque ele é grande, ele é muito bem atendido e os menores. Não, acho que a gente quer prestar um bom serviço ali, um bom atendimento. Se você escolher direito, o menor vai ser grande. E aí, Exato. Olha, sejam muito bem-sucedidos aí nesse mercado, porque, assim, é bom para o mercado. Acho que esse é o ponto. O mercado ainda tem bastante para crescer, a gente vê isso, e realmente ter uma opção é ótimo. Totalmente. Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia. Espero que seja o primeiro de vários nesse podcast de prestador de serviços. muito obrigado. Obrigado. Valeu.